Você já acordou com aquele peso no peito depois de fazer o que não agrada a Deus de novo? Aquela sensação de que dessa vez você foi longe demais, que Deus finalmente cansou, que o Espírito Santo virou as costas e foi embora? Se isso já passou pela sua cabeça, não saia daqui. Porque hoje você vai descobrir 3 provas de que Deus ainda não desistiu de você. Mesmo depois de cair, mesmo depois de prometer e falhar, mesmo achando que já passou do limite. E olha só o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Lê de novo. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Isso significa que a fidelidade de Deus não depende da sua. A identidade dele não muda porque você caiu. Ele não pode negar quem ele é. E quem ele é? Pai, fiel, imutável. Deus não desiste de filho. Ele disciplina, ele confronta, ele aperta, mas não abandona. O problema é que o inimigo quer que você acredite no contrário. Quer que você pense que aquela queda foi a última gota, que agora acabou, que não tem mais jeito. Mentira. Se inscreva agora neste canal. Aqui você vai aprender a discernir a voz de Deus em meio à culpa, a distinguir convicção do espírito de condenação do inimigo e a voltar quantas vezes for necessário sem medo. Ativa o sininho. Curte este vídeo. Você vai precisar dessa mensagem mais de uma vez. Tem gente que vive num ciclo que parece sem saída. Domingo, levanta a mão no apelo, chora, promete mudança, sente algo forte por dentro. Tem certeza de que dessa vez vai ser diferente. Segunda-feira, tudo volta. O mesmo vício, a mesma raiva, o mesmo pecado que jurou nunca mais repetir. E aí vem a pancada. Eu sou um farsante, Deus já deve ter desistido de mim, eu cansei o Espírito Santo, não adianta mais voltar. Essa voz parece espiritual, parece até que é Deus falando, mas não é. Sabe por quê? Porque a voz de Deus sempre te puxa de volta, a voz do inimigo sempre te empurra para longe. Quando você sente o peso da culpa e ao mesmo tempo um aperto querendo voltar, isso não é sinal de que Deus desistiu. É sinal de que Ele ainda está ali, cutucando, chamando, insistindo. Filho de Deus não vive sem inquietação quando está longe do Pai. Filho perdido sente falta de casa. Agora presta atenção. Existem 3 provas bíblicas claras e inegáveis de que Deus não virou as costas para você. A primeira prova é algo que está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste. E você nem percebeu ainda. Nos próximos segundos, você vai enxergar o que Deus está fazendo neste exato momento dentro de você. E quando cair a ficha, tudo vai mudar. A primeira prova de que Deus não desistiu de você é esta. Você está aqui agora. Parece simples, mas não é. Você podia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, mas está aqui, ouvindo sobre Deus, sentindo algo por dentro. Isso não é acaso, é Deus. A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Lê de novo, ninguém pode vir se o Pai não trouxer. Então, se você está aqui agora, significa que foi o Pai quem te trouxe. Ele que abriu este vídeo na sua tela. Ele que segurou sua atenção. Ele que está apertando seu coração neste momento. Se Deus tivesse desistido de você, Ele não estaria te chamando agora. Ele te deixaria seguir, sem peso, sem inquietação, sem nada. Mas não é isso que está acontecendo. Você sente algo queimando, algo incomodando, algo que não te deixa em paz. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo, ainda dentro de você, ainda cutucando, ainda dizendo, eu não te larguei. Pensa numa história que Jesus contou. Um pai tinha 2 filhos. Um deles pediu a herança, saiu de casa, gastou tudo em vida errada. Chegou no fundo do poço, comendo com porcos, destruído por dentro.
E aí vem a frase que muda tudo. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Caindo em si. Esse é o momento em que o filho percebe onde está e lembra de casa, lembra do pai, lembra que existe um lugar melhor do que aquele chiqueiro. Mas presta atenção, quem colocou essa lembrança na cabeça dele? Quem fez ele cair em si? Foi Deus, porque Deus nunca parou de trabalhar no coração daquele filho, mesmo quando ele estava longe, mesmo quando estava perdido, mesmo quando parecia impossível. E sabe o que aconteceu quando ele decidiu voltar? O pai viu de longe, correu, abraçou, vestiu, celebrou. O filho nem tinha terminado o discurso de arrependimento. O pai já tinha colocado anel no dedo dele, já tinha mandado matar o novilho, já tinha chamado a festa. Por quê? Porque pai não desiste de filho, desiste. Agora traz isso para sua vida. Quantas vezes você já tentou fugir? Quantas vezes prometeu e falhou? Quantas vezes jurou que ia mudar e voltou para o mesmo lugar? Mas olha onde você está agora, de novo perto de Deus, de novo ouvindo a voz dele, de novo sentindo o aperto no peito. Isso não é fraqueza sua, é força dele, é o pai correndo atrás do filho, é o Espírito Santo recusando te abandonar. A segunda prova vai te surpreender ainda mais, porque tem a ver com algo que você acha que é condenação, mas na verdade é o maior sinal de que você ainda é filho. No próximo momento você vai entender por que o peso que você sente não é sinal de rejeição, é sinal de pertencimento, e quando você entender isso, a culpa vai virar gratidão. A segunda prova de que Deus não desistiu de você está no peso que você sente quando erra. Sim, aquele aperto no peito, aquela culpa que te acorda de madrugada, aquele incômodo que não te deixa em paz. Você acha que isso é Deus te rejeitando, mas é exatamente o contrário. É Deus provando que você ainda é filho. A Bíblia explica isso de um jeito que não deixa dúvida. Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. E logo depois diz: se vocês não são disciplinados, então vocês não são filhos. Entendeu o peso dessa frase? Se você não sente nada quando peca, esse é o problema, porque significa que Deus parou de te corrigir, parou de te tratar como filho. Mas se você sente o aperto, se dói por dentro, se tem convicção que não te deixa fingir que está tudo bem, isso é prova viva de que o Espírito Santo ainda habita em você. Filhos bastardos não recebem disciplina, filhos legítimos sim. Imagina a cena. Um pai tem um filho que ele ama. Esse filho sai, faz escolhas erradas, se mete em confusão. Quando volta para casa, o pai não finge que não viu. Ele senta, olha nos olhos, corrige. Às vezes aperta, às vezes dói, mas faz isso porque ama. Porque quer ver o filho crescer, amadurecer, se livrar do que está destruindo ele. Agora imagina outro garoto. Não é filho, só mora ali, faz as mesmas coisas erradas, mas o pai nem liga, não corrige, não aperta, deixa seguir. Por quê? Porque não tem compromisso com ele, não é filho, não tem herança, não tem futuro naquela casa. Qual dos dois está em posição melhor? O que está sendo disciplinado? Porque a dor da correção é prova de amor, prova de pertencimento, prova de que ainda tem esperança. Traz isso para sua vida agora. Você caiu, pecou, falhou e sentiu aquele aperto horrível por dentro. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: você é meu e eu não vou te deixar confortável no erro. Não confunde convicção do Espírito Santo com condenação do inimigo. Convicção te leva ao arrependimento. Condenação te leva ao desespero. Convicção diz: você errou, mas pode voltar. Condenação diz: você errou, acabou para você. Convicção aperta, mas aponta para a cruz. Condenação esmaga e aponta para o abismo. Se você ainda sente peso quando peca, celebre isso.
não como desculpa para continuar pecando, mas como prova de que o Espírito Santo ainda está vivo dentro de você, te puxando de volta, te impedindo de se acomodar na lama. Deus não te abandonou. Ele está te tratando como filho, e filho passa por disciplina, filho sente o aperto, filho não fica em paz no pecado. Agora vem a terceira prova, e essa vai te arrepiar, porque tem a ver com algo que Deus já preparou para você antes mesmo de você cair. Um plano que não muda, uma promessa que não falha, uma identidade que não se perde. Nos próximos segundos, você vai descobrir o que Deus escreveu sobre você antes da fundação do mundo. E quando você entender isso, nunca mais vai duvidar se ele desistiu ou não. A terceira prova de que Deus não desistiu de você vai mexer com tudo que você pensa sobre si mesmo. Porque essa prova não tem nada a ver com o que você fez. Tem a ver com o que Deus decidiu antes de você existir. Escuta o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Lê de novo devagar, antes da fundação do mundo. Isso significa antes de existir sol, antes de existir terra, antes de existir tempo, antes de tudo. Deus olhou para a eternidade, viu você, com todas as suas quedas, todos os seus erros, todas as vezes que ia prometer e falhar, e mesmo assim disse: "Esse é meu filho, essa é minha filha." Ele te escolheu sabendo exatamente quem você seria, sabendo quantas vezes ia cair, sabendo o peso que você ia carregar, e escolheu mesmo assim, não porque você merecia, mas porque Ele quis. Agora, imagina a cena. Antes de criar o mundo, Deus já sabia que a humanidade ia pecar. Já sabia que você ia precisar de salvação. E sabe o que Ele fez? Preparou o Cordeiro. Preparou Jesus. Preparou a cruz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, diz que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, a solução já estava pronta antes do problema existir. O remédio já estava preparado antes da ferida abrir. A cruz já estava erguida antes da queda acontecer. Isso não é reação de um Deus desesperado, tentando consertar o que deu errado. Isso é plano de um pai que sabia exatamente o que ia acontecer e mesmo assim decidiu te amar, te escolher, te salvar. Pensa nisso por um momento. Deus poderia ter desistido de você antes de você nascer. Poderia ter olhado para a tua vida futura e dito: "Esse aí não vale a pena." Mas não foi isso que Ele fez. Ele viu tudo e te escolheu na mesma, te predestinou para ser filho, te marcou com o Espírito Santo, te selou para a herança eterna. Então, quando você cai, quando você falha, quando você acha que dessa vez passou do limite, lembra disso. Deus não te escolheu achando que você ia ser perfeito. Ele te escolheu sabendo que você ia precisar dele, sabendo que ia tropeçar, sabendo que ia precisar voltar 1000 vezes, e o plano dele nunca foi te abandonar na primeira queda. O plano foi te sustentar em todas elas. Você não é filho de Deus porque conseguiu merecer. Você é filho porque Ele decidiu te adotar antes mesmo de você existir. E o que Deus decide na eternidade não muda por causa do que você faz no tempo. Agora vem a parte mais importante de tudo isso. Porque não adianta saber que Deus não desistiu se você continuar fugindo dele. No próximo momento, você vai ter a chance de responder a esse amor, de voltar para casa de verdade, de parar de tentar e começar a confiar, de sair da culpa e entrar na certeza de que você é filho. E isso muda agora. Se você ouviu essas 3 provas e algo queimou dentro de você, não deixe esse momento passar, porque esse aperto não é acaso. É Deus te chamando de volta. E Ele está esperando você responder. Vou fazer uma oração eficaz que o céu irá inclinar sobre.
Repete comigo em voz alta onde você estiver. Senhor Jesus, hoje eu entendo que o Senhor não desistiu de mim, mesmo quando eu caí, mesmo quando eu pensei que tinha ido longe demais. O Senhor continuou me chamando. Eu me arrependo das minhas escolhas erradas. Eu creio que o teu sangue me limpa, me perdoa e me traz de volta. Hoje eu paro de fugir e decido voltar para casa. Espírito Santo, obrigado por não ter me abandonado. Amém. Se você orou isso de verdade, agora faz uma coisa. Escreve aqui nos comentários: Deus não desistiu de mim. Pode ser só isso, ou pode ser do seu jeito. Mas escreve, porque quando você declara isso publicamente, você marca um antes e um depois. Você sai da dúvida e entra na certeza. E Deus honra quem não tem vergonha de assumir que voltou. Se essa mensagem mexeu com você, se inscreva agora, ativa o sininho, porque você vai precisar continuar sendo lembrado de quem você é em Deus, não só hoje, mas todos os dias. Deixa o like. Quando você faz isso, essa palavra chega em alguém que está no fundo do poço, achando que não tem mais volta. E pode ser que o seu clique seja o que Deus vai usar para puxar essa pessoa de volta. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquele amigo que se afastou, aquele familiar que está perdido, aquela pessoa que você ama e que está achando que Deus desistiu dela. Lembra do título que te trouxe até aqui: 3 provas de que Deus ainda não desistiu de você, mesmo depois de cair. Agora você sabe, Ele te trouxe aqui, Ele te disciplina porque te ama. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Deus não desiste de filho, e você é filho.